Nós temos ainda uma última equação, que a gente chama de equação de Torricelli, só que é uma equação que não usa tempo, tá? Por isso que ela não entra nas funções horárias, ela é independente do tempo. Ela serve muitas vezes para a gente calcular a distância, né, o deslocamento, sem precisar ter valores de tempo, né? Por causa disso, a gente costuma brincar com essa fórmula, né? Que quando você está sem tempo, você usa o Torricelli. Aqui é uma fotinha do evangelista Torricelli, foi um italiano, né? Ele que criou esta fórmula. Como é que eu chego nesta fórmula? Eu vou pegar as duas equações horárias e isolar o tempo. É um processo um pouquinho complicado, mas a fórmula ela é muito útil, como a gente vai ver aqui em um exemplo. Um veículo inicialmente com velocidade de 2 metros por segundo acelera com 3 metros por segundo ao quadrado. Ao atingir 8 metros por segundo, que distância ele terá percorrido? Então vamos lá, vamos listar as informações e vamos ver que equação se enquadra melhor. Então eu tenho a velocidade inicial, que é 2 metros por segundo. A aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade final, que é 8 metros por segundo. Aqui, eu poderia fazer o quê? Poderia descobrir o tempo, claro, mas seria um processo um pouquinho mais complicado. Aqui é mais fácil jogar na fórmula de Torricelli, que resolve para nós de uma maneira mais rápida, né? Eu vou fazer aqui, ó, desse jeito. Velocidade final ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, é igual a velocidade inicial, que é 2 ao quadrado, que é 4, mais, aqui falta um A, né? Mais 2 vezes 3 vezes S. Então, ó, vou passar muito cuidado com isso daqui, tá, gente? Aqui tá tudo multiplicando e aqui tem um sinal de mais. Então eu não posso simplesmente somar esse 4 aqui. Esse 4 ele vai passar para o outro lado, tá? Subtraindo. 64 menos 4 é igual a 6S. Então 60 é igual a 6S. Ajustando aqui, né, para ficar tudo do lado esquerdo, S igual a 10 metros. Então, uma equação que dá para a gente usar o Torricelli para resolver. Ah, dá para fazer de outro jeito? Dá. Dá, né? Eu poderia calcular o tempo, né? Se eu pego aqui, né, a diferença das velocidades e faço dividido pela aceleração, eu encontraria o tempo e poderia jogar na fórmula do sorvetão. É que vai dar um pouquinho de trabalho. Muitas vezes, você ir pela equação do sorvetão, você vai cair numa equação de Bhaskara, porque tem o tempo ali ao quadrado. Então, mas a forma mais simples e coerente é usar o Torricelli. Vamos ver mais um exemplo aqui. Um caminhão trafega 90 por hora quando avista um semáforo distante 50 metros. Supondo que o motorista do caminhão pise no freio imediatamente, qual deve ser sua desaceleração para parar no semáforo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma velocidade inicial de 90 por hora, 90 km por hora. A gente sabe, né, que devido ao sistema internacional, a gente tem que transformar isso para metros por segundo. 90 dividido por 3,6 me dá 25 metros por segundo. A distância que ele tem que percorrer, o ΔS, é 50 metros, concorda? Porque se eu vou parar exatamente onde está o semáforo, eu tenho que percorrer exatamente os 50 metros. Ele pode até parar antes, mas aqui não é o caso. Se ele precisasse parar antes do semáforo, ele parar uma distância de 5 metros antes do semáforo. Aí a gente faria o cálculo usando a distância de 45. Mas no caso aqui, eu quero parar exatamente em cima do semáforo. Parou ali antes de cruzar esse semáforo. Tá bom? E para ele parar totalmente, qual que deve ser a velocidade final?
zero, né? Tudo que está parado tem velocidade zero. Então vamos lá. Jogando em Torricelli, porque não foi dado o tempo, zero ao quadrado é igual a 25 ao quadrado mais 2 vezes a, que é o que eu quero descobrir, vezes 50. 25 ao quadrado, 625, certo? Então, eu tenho 0 é igual a 625 mais 100a. Aqui, mais uma vez, eu não posso somar um com o outro. Eu vou ter que passar o 100 para o outro lado, ele vai ficar negativo. 100 é igual a 625, a é igual a 625 sobre 100, que dá menos 6,25 metros por segundo ao quadrado. Aceleração pode dar negativa? Pode. O que significa uma aceleração negativa? Significa uma desaceleração. Ou seja, à medida que o tempo está passando, ele está perdendo velocidade. Tá? Então, eu posso ter uma aceleração negativa, mas vou considerá-la como uma desaceleração, ok?